Fala galera, tudo bom? Tio William aqui na área. Hoje é dia 2 de abril de 2020. Vou aproveitar que a gente acabou o pior trimestre da história da Bolsa, até onde eu tenho aí lembrança, e vamos medir o resultado dos principais ativos nos últimos 12 meses, ou seja, desde lá do dia 1º de abril de 2019 e também nesse ano, tá? E a gente vai entender se alguns fatores como tamanho influenciaram aí na performance dessas carteiras. Então, eu já fiz aqui uma limpeza nas empresas, eu tirei todo mundo que não teve lucro em 2018 e também em 2017, ou seja, eu peguei dados dos anos anteriores, tá? E a gente vai ver também se o valor de mercado ele influenciou na rentabilidade das empresas. Mas antes, eu quero que você deixe um like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal, isso é importante para mim, tá? Então, vamos ver lá os resultados logo. Rentabilidade percentual, a gente calcula com a última cotação menos a inicial sobre a inicial. Se a gente botar então nos últimos 12 meses, a gente teve a Comgás dando uma rentabilidade de 158%, a Eneva 83%, a VEG 81%, Magazine Luiza 75%, Panvel dando 74%, a Qualicorp 71%, a Sinqia 66%, a Raia Drogasil 61%, a Copel 47% e a Alpargatas 46%. Beleza? Vamos só ter uma noção aqui de quanto que o Ibovespa rendeu nos últimos 12 meses. Vamos pegar aqui, ó, as cotações do Ibovespa. Ibovespa. Vamos ver aqui quanto que o Ibovespa perdeu 26%. Olha só, a gente teve aqui um total de 121 ações diferentes aí sendo avaliadas. 121 ações sendo avaliadas em 12 meses. 80 dessas ações tiveram resultado negativo, enquanto 41 tiveram resultado positivo. Dessas que tiveram resultado positivo, a média foi 30%. Das que tiveram resultado negativo, a média foi menos 30%. Quantas empresas tiveram a rentabilidade pior que o Ibovespa dessas 121? 42 empresas. A partir da Itaúsa aqui, ó, que teve em linha com o Ibovespa, 79 empresas tiveram aí um resultado melhor que o Ibovespa. Na média, essas empresas tiveram a rentabilidade de mais 9%. Importante é que a gente entender isso, porque a gente pode fazer escolhas ativas de como entender o nosso portfólio, tá? E aí, vamos usar aqui uma dessas maneiras de fazer essa escolha, que é usar simplesmente o preço sobre lucro dos últimos 2 anos. Então, vamos pegar aqui a média dos últimos 2 anos e vamos calcular aí do menor e do maior preço sobre lucro para entender qual que foi a rentabilidade dessa escolha. Então, se a gente tivesse escolhido aí o preço sobre lucro menor nos últimos 2 anos em média, isso aí lá falando um ano atrás, tá? A gente teria tido uma rentabilidade de menos 11%. Ou seja, relativamente ao Ibovespa, você teve uma rentabilidade melhor, tá? Se você tivesse escolhido 15 ações, essa rentabilidade seria ainda melhor. Ou seja, você teria um retorno de menos 7,57%, principalmente aqui por ter inserido a Comgás nessa lista, tá? Ou seja, a gente vai voltar para aquela mesma lição que o Warren Buffett deu pra gente. A gente tem que se preocupar em perder menos que o Ibovespa quando ele está caindo. Quando ele estiver subindo, o próprio mercado vai fazer o trabalho dele
E lembrando, a metodologia que eu sugiro para as pessoas trabalharem não é botar 100% em ações, tá? A gente tem que fazer um mix entre ações e renda fixa, ou seja, o teu retorno seria ainda melhor. E aí você tem que escolher lá o teu perfil de risco, se ele é conservador, moderado ou agressivo, tá? Nenhum desses perfis de risco contempla aí uma estratégia 100% em renda variável. Essa é uma regra que você não pode quebrar, tá? Vamos ver aqui agora os maiores preços sobre lucro, que foi em média aí 112 vezes. Os maiores preços lucro tiveram uma rentabilidade média de menos 11,5%. A gente teve a Sinqia dando um resultado positivo, a TOTVS, a Lojas Americanas. Então foi 11,5% dos maiores preço-lucro, contra 11,44% dos menores preço-lucro. Vamos aumentar aqui essa amostra para os 15 maiores preço-lucro, que foi uma média aí de 94 vezes preço-lucro. A rentabilidade média dessa carteira foi menos 0,7%. Ou seja, a gente tem aqui embutido dentro da premissa do preço-lucro alto, que são empresas de maior qualidade, por isso elas têm esse prêmio aí. Ou seja, as empresas de maior qualidade, elas tiveram um retorno melhor do que as empresas de, teoricamente, pior qualidade, tá? Isso aí já era esperado. Agora vamos ver, nesse ano, no mês de janeiro, fevereiro e março, qual que foi o resultado de uma carteira baseada nos mesmos princípios, tá? Lembrando, isso aqui é um conteúdo educacional, não é recomendação, não é dica, isso é um estudo. Eu falo todo vídeo, eu falo isso, porque as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de entender, tá? Aproveita aí que você acabou de escutar essa mensagem, escreve aqui no comentário, Tchula, eu entendi que isso tudo é um conteúdo educacional. Vamos escrever isso aqui embaixo para as pessoas que chegam novas aí no canal entenderem essa mensagem com mais clareza ainda, mais clareza. Vamos ver aqui, olha aqui, ó, dentro dessa amostra do mercado que eu peguei, são empresas que tiveram lucro em 2018, 2017, tiveram uma liquidez acima de R$500 mil. Somente a Comgás teve resultado positivo nesse primeiro trimestre, teve mais 19%. Depois, a gente teve aqui, ó, 90 empresas que tiveram resultado negativo nesse primeiro trimestre. Beleza? Aqui a gente só está pegando ações do Brasil, tá? Mas quem tem investimentos diversificados em moeda estrangeira, ou seja, em dólar, lá nos Estados Unidos, eu tenho certeza que na média teve um resultado melhor. Beleza? Vamos ver aqui, ó, os 10 melhores resultados nesse ano. Tem aí Comgás, Biotoscana, Marfrig, Brasil Agro, Clabin, Carrefour, JBS, Kepler, B3 e ASTT. Tiveram um resultado negativo de menos 10% em conjunto aí. As 10 melhores empresas da Bolsa no primeiro trimestre perderam 10%. E aí as 10 piores perderam 63%. Aqui a gente inclui Locamérica, Guararapes, Movida, Hering, BTG, BMG, Light, Cogna, CIA e IRB. Beleza? Vamos ver agora se a gente tivesse organizado todo mundo baseado aí no preço-lucro, se a gente conseguiria ter um resultado melhor. Preço sobre lucro de 2 anos. Então a gente vai pegar aqui o fechamento sobre a média. Vamos botar isso aqui agora em ordem crescente. Vamos ver aqui, ó.
as 10 menores empresas em relação ao preço sobre lucro. Quanto que elas tiveram de rentabilidade aqui nesse período? Menos 38,98%. Quando a gente aumenta isso para 15 empresas, a gente teve uma rentabilidade de menos 38,68% também. Vamos pegar agora os 10 maiores preços sobre lucro. A rentabilidade média foi de menos 37%. E aí quando a gente põe para 15 empresas, a gente vê a rentabilidade aí de menos 37% também. Vamos ver de toda a amostra aqui qual que foi a rentabilidade? Menos 38,6%. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver quanto que o Ibovespa tá esse ano. R$115.645. Ibovespa 115.645 e o fechamento aí no último dado 70.966. Olha aí, menos 38,63%. Ou seja, essa carteira aqui com os 10 menores preço-lucro foi quase empatado, um pouquinho diferente aí, 38,98%. O maior preço-lucro teve uma rentabilidade 1,4% melhor. E aí, qual que é o grande segredo aqui? Mais uma vez o que eu falei sobre a metodologia que eu preconizo, né? Se você tivesse uma exposição em renda fixa aqui, o teu resultado seria melhor do que a média do Ibovespa. E aí, você teria a oportunidade de rebalancear a tua carteira justamente nesse momento de queda, tá? E aí você conseguiria se aproveitar dessa volatilidade dos preços mais baixos e ter uma metodologia clara do porquê que você está entrando, porquê que você está se mantendo e porquê que você está saindo das ações. Vale a pena aqui adicionar uma carteira de ativos nos Estados Unidos com exposição ao dólar faria com que o teu resultado na média também fosse melhor, tá? Galera, ficou aqui mais um conteúdo pressão. Esse conteúdo aqui, ele deu muito insight para quem soube entender o que foi feito aqui, beleza? E é só o começo, vamos continuar trabalhando, pesquisando evidências no mercado, tá? Lembrando que um período de 1 ano e um período de 3 meses é muito pouco para você fazer, para você ter crenças cristalizadas, vamos dizer assim. Um período de 1 ano, um período de 3 meses, ele é curto prazo ainda na minha cabeça, tá? Para você avaliar um sistema, você tem que trabalhar pelo menos 5 anos, no mínimo 5, 7 anos, para você entender realmente o que acontece naquilo, porque você tem um ciclo maior para entender os momentos que aquilo dá errado, aquilo dá certo. Nenhum modelo ele vai funcionar sempre. Isso é uma coisa que você tem que amadurecer dentro de você. E aí a tua personalidade ela tem que preencher esse ponto cego da estratégia, tá? Como que a nossa personalidade ela preenche esse ponto cego dessa estratégia? É justamente ajustando o teu risco. A pessoa que é mais conservadora, ela vai ter uma exposição em renda variável, a moderada vai ter outra e a agressiva vai ter outra. O único ponto em comum que esses 3 perfis têm é que nenhum deles vai estar 100% em renda fixa e nenhum deles vai estar 100% em renda variável. Beleza, gente? Vamos ficando por aqui. É só o começo. Deixa aí o teu joinha nesse vídeo e se inscreve caso ainda você não tenha feito isso, tá? Beijo grande, é só o começo.